Você já se perguntou por que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração? O que Davi tinha de especial para que Deus o abençoasse tanto, tornando ele rei sobre todo Israel? Muitos dizem que Deus chamou Davi de homem segundo o seu coração porque ele era rápido para se arrepender. Porém, outras pessoas na Bíblia também se arrependeram rapidamente. Então, isso especificamente não diferencia Davi de outros homens. E além disso, Deus chama Davi de homem segundo o seu coração antes dele cometer o pecado com Batseba. Então, não pode ser por causa da sua rapidez em se arrepender nesse caso. Você gostaria de saber qual era o seu segredo? Me acompanhe até o final desse vídeo, pois eu acredito de todo o meu coração que esse segredo é a chave para a plenitude das bênçãos de Deus em sua vida. Bom, no Salmo 132, você descobrirá o segredo de Davi. Ele escreveu este salmo quando o rei Saul estava perseguindo ele para poder capturá-lo. Saul tinha ciúmes de Davi e ele não queria que um dia ele se tornasse rei em seu lugar. E foi nesse contexto que Davi escreveu o Salmo 132, dizendo o seguinte: Senhor, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. Ele fez uma promessa solene ao Senhor. Jurou ao poderoso de Jacó: não voltarei para casa, não descansarei em minha cama, não deixarei que os meus olhos durmam, nem fecharei as pálpebras para cochilar, enquanto não encontrar lugar para a habitação do Senhor, o santuário para o poderoso de Jacó. Davi estava ali fazendo um voto a Deus de que ele não dormiria nem descansaria até trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Depois de Davi ter dado tanta importância à necessidade de trazer de volta a Arca de Deus, foi que ele o considerou um homem segundo o seu coração. A Arca da Aliança era o objeto mais santo na terra naquela época. Era a peça central de Deus, no centro do universo e no centro do coração de Deus. A arca era tão importante para Deus que ele deu aos israelitas instruções muito específicas sobre como ela deveria ser construída. E ela aponta para a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. A arca era feita de madeira de acácia e revestida em ouro. A madeira de acácia em Israel é conhecida como uma madeira incorruptível, ou seja, ela aponta para a humanidade incorruptível de Jesus. Embora ele fosse homem, não houve pecado nele. E o ouro? O ouro na Bíblia fala da glória de Deus, da sua divindade. Assim, a madeira revestida em ouro fala da pessoa de Jesus, completamente humano e ao mesmo tempo completamente Deus. Dentro da Arca da Aliança tinha 3 itens: as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, que falam da nossa rebelião e a nossa incapacidade de guardar perfeitamente as leis de Deus. O segundo item era a vara de Arão, pois o povo reclamou da nomeação de Arão para o sumo sacerdote, e Deus fez milagrosamente a vara de Arão florescer para mostrar que foi ele que constituiu Arão. Então, ela nos fala da rebelião do homem contra a liderança constituída por Deus. E o terceiro item era um pote de ouro com o maná. O maná que o povo de Deus comeu no deserto e não ficou doente por 40 anos. E mesmo assim, aquele povo chamou de um pão sem valor. Então, o maná fala da rebelião do homem contra a provisão de Deus. Você percebe que cada item na arca fala dos nossos pecados e rebelião contra Deus? Mas Deus colocou então os nossos pecados dentro da Arca da Aliança e os cobriu com uma tampa, que era chamado de propiciatório, e onde o sangue do sacrifício de animais era aspergido. Ao fazer isso, ele estava dizendo que não queria ver os pecados e a rebelião do homem. Quando Deus olha para baixo, ele não vê mais os meus pecados e os seus pecados. Ele não vê mais a nossa rebelião, porque eles foram cobertos pelo sangue no propiciatório. Quando você aceita Jesus como Salvador, Deus não pode ver mais os seus pecados, somente o sangue de Cristo. Mas voltemos a Davi desejando trazer de volta a Arca da Aliança para Jerusalém. Naquela época, Saul era o rei, mas ele nunca ali teve o desejo de trazer a arca de volta para Jerusalém.
Trazer a arca de volta é o mesmo que trazer Jesus para o centro, para o lugar devido, para o lugar da graça, para o centro da igreja. Muitas igrejas, infelizmente, não têm a Jesus e a sua obra consumada como centro de seus ensinamentos e pregações. Enquanto não for dado a Jesus Cristo o lugar central no corpo de Cristo, a plenitude das suas bênçãos não fluirá como deveria. E esse é o segredo de Davi. Ele buscou a Arca da Aliança e Deus o chamou de segundo o seu coração. Hoje, você também pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Você pode buscar a Jesus e trazê-lo de volta, trazê-lo para o centro da sua vida. Por isso eu quero te dizer, faça de Jesus a peça central de cada aspecto da sua vida. Faça dele o centro do seu casamento, o centro da sua família, da sua carreira e das suas finanças. E deixe que a plenitude das suas bênçãos flua na sua vida hoje. Bom, meu querido, eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e que você possa ter tido um pouco de luz sobre o verdadeiro segredo de Davi. Por que ele foi chamado de um homem segundo o coração de Deus? E você também pode. Amém? Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, curta, espalhe essa mensagem que eu tenho certeza que muitas pessoas também podem ser abençoadas. E até o nosso próximo vídeo.